Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu já aproveito pedindo desculpa por causa da minha voz, está um pouco fanhosa e eu também com alguns ataques de tosse. Chega essa época do ano, até meu organismo se acostumar com o frio, eu fico um pouco debilitado. Mas não é nada grave, mas é bom a gente sempre dizer o que é que está acontecendo, né? Pois é, eu tinha pensado nesse vídeo da semana de falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho, não sei se refletido muito, mas eu tenho visto coisas que me ajudam a pensar sobre esse assunto. Eu recebi a indicação de alguém sobre uma série de comédia, essas séries americanas que a gente tem um pouco de o pé atrás, porque sempre tem uma defasagem muito grande do estilo de humor americano para o estilo de humor brasileiro, né? Chamado Mom, que é justamente uma série sobre uma mãe de família que tem que lidar com o vício. Ela tem que conviver com o seu próprio vício, com a superação do seu vício, e também, no caso, a mãe dela, que também mora com ela e que também é viciada. Então, todo o ciclo dos personagens gira em torno da questão do vício, bebida, drogas e outras coisas mais. Bom, é uma série de comédia, como eu já disse. É uma série que tem aquele ritmo americano de fazer piada com tudo, até com a desgraça, até com o sofrimento, até com a humilhação. Tudo é encaminhado para um riso que tem um tempo de corte, né? A piada acontece a cada 30 segundos e tudo que se diz é para fazer algum tipo de brincadeira e o assunto ficar um pouco mais palatável. Eu confesso para vocês que não é um humor que eu gosto muito, mas nesse caso da série funciona, porque o tema é muito pesado. É uma família que tem que conviver com os problemas de uma família a partir da ótica de alguém que está superando o vício. E, portanto, se você pegasse isso de uma leitura um pouco mais séria, um pouco mais ligada a reflexões mais elaboradas, talvez ficasse uma série muito difícil de assistir. Porém, com humor, ainda que seja um humor que às vezes a gente possa duvidar da sua eficácia, mas é um humor que faz a gente pensar sobre coisas. E vendo alguns capítulos dessa série, porque se eu não me engano são 3 ou 4 temporadas, eu vi a primeira temporada eu consegui ver inteira, depois eu estou vendo uma coisa ou outra, eu fiquei pensando sobre o tema, no sentido como que nós lidamos com o vício na nossa sociedade. E aqui, quando eu estou falando de vício, eu não estou pensando no vício que a gente sabe que o outro tem. Então, como se eu estivesse fazendo uma reflexão sobre os dependentes químicos, sobre os consumidores compulsivos, ou então sobre os narcóticos anônimos. Não, eu estou falando sobre o vício do ser humano. A série, ela trata disso, mas ela trata também dessa questão, desse pano de fundo, que faz com que a gente se pergunte o que é que a gente faz com os nossos vícios. E eu sei, você pode estar me ouvindo e vai dizer, mas eu não tenho vício nenhum. E é algo que a gente precisa questionar, porque vivemos numa época, num tempo, vivemos de um modo em que todo mundo, de alguma forma, em algum momento, está acumulando alguma coisa em excesso. E o vício nada mais é do que esse acúmulo em excesso. Eu não consigo ficar sem o álcool, eu não consigo ficar sem o remédio para dormir, eu não consigo ficar sem jogar baralho, eu não consigo ficar sem jogar o joguinho do celular, eu não consigo ficar sem tomar Coca-Cola, eu não consigo ficar sem comer chocolate. O tempo inteiro nós estamos falando sobre uma vida acostumada a viciar-se. O tempo inteiro.
a gente está se viciando em alguma coisa. Você pode até me dizer, e eu sou obrigado a admitir, que talvez o seu vício não cause nenhum transtorno às demais pessoas. Por exemplo, se eu não consigo ficar sem tomar refrigerante todo dia, então eu não estou fazendo mal a ninguém, em tese. Mas se você parar para pensar que a sua vida está interligada a outras vidas, você faz mal também. Você não vai roubar ninguém por causa de uma garrafa de refrigerante, em tese. Mas você destruindo a sua saúde ou criando uma porta de entrada para uma doença mais grave, você está atuando junto às outras pessoas. Então, essa ideia de que eu não tenho vício e o vício está no outro é uma falsa análise da realidade. Porque você está sempre dizendo que o problema está no outro porque você não olha diretamente para si mesmo. E nesse sentido, a série fala sobre uma coisa muito interessante, que a superação deste acúmulo de desejo ou de vontade que pode nos gerar uma determinada dependência, ela precisa ser superada com o autoconhecimento, com o aprendizado sobre si mesmo, sobre entender quem sou eu e por que é que eu tenho essas ligações todas, seja com um determinado tipo de bebida, de droga, ou de jogo, ou de remédio, ou de qualquer outra coisa. Porque quanto mais eu tiver conhecimento sobre mim mesmo, maiores são as chances de eu poder encontrar saída. Porque, em última análise, a raiz do problema está dentro de mim e também a solução está dentro de mim. E não tem outro acesso e que não seja o autoconhecimento. Entendendo aqui, autoconhecimento não é sobre teoria sobre si mesmo, mas saber em que momentos que eu fico mais suscetível ao vício. Em que momentos que eu abro mão da minha capacidade de raciocínio e de entendimento para me entregar a um determinado tipo de prática que pode ser inconsequente e pode trazer uma série de problemas para a minha vida. Até qual é o momento em que dentro de mim acontece uma ligação direta e imediata entre um determinado sofrimento que eu estou vivendo aqui com algum sofrimento que eu estou escondendo ou que está perdido na minha memória e que me leva a praticar certas coisas que depois traz uma consequência para a minha vida, para a minha existência ou para quem está ao meu redor. A gente não pensa sobre isso, porque nós aprendemos que vício é uma questão como se o vício ele viesse de fora para dentro. E se você parar para pensar um pouquinho, não faz muito sentido isso. Porque se fosse assim, qualquer coisa nos viciaria. Mas por que eu já experimentei cigarro e não me adaptei com o cigarro? Por que é que eu já experimentei bebida e não me adaptei com a bebida? Por que é que determinadas coisas, por mais fáceis que sejam ou até toleráveis, eu não gosto? Por que é que eu vou buscar determinado tipo de droga, ou determinado tipo de remédio, ou determinado tipo de comportamento que vai diminuir essa ansiedade e esse desconforto que eu sinto dentro de mim mesmo? Aqui está o pulo do gato. O vício não vem de fora para dentro. O vício é algo que a gente desenvolve a partir de um mascaramento que eu faço de determinadas realidades que eu trago dentro de mim. Essas realidades que geram uma série de pendências e geram uma série de necessidades, essas realidades que eu trago dentro de mim é que abrem a porta para um determinado tipo de vício. E é tão louco a coisa, porque a gente nem percebe. Porque o vício, e aqui eu estou entendendo o vício no sentido mais amplo possível, não são só as drogas ilícitas. Qualquer tipo de apego, de acúmulo que eu faço para satisfazer um desejo inconsciente pode ser entendido como vício. Portanto, toda vez que eu tenho
essa manifestação inconsciente de que algo domina o meu desejo e eu pratico independente da minha vontade ou independente da minha consciência sobre a minha vontade, eu estou num processo de viciamento. A gente vai se viciando. O problema é que nós vivemos numa sociedade viciada. Nós vivemos uma sociedade que o tempo inteiro está dizendo para mim e para vocês, olha, faça determinada coisa, pode fazer, isso daqui é bom. E não nos dá garantia nenhuma de que aquilo seja bom. Ou vocês se esqueceram que quem popularizou o cigarro, o fumo, foi o cinema hollywoodiano, que entrou em todas as salas de cinemas na década de 30, 40 e levou junto consigo o hábito de fumar. Era sexy, era bonito, era poderoso ver uma mulher ou um homem com cigarro no dedo conversando sobre algum assunto. O vício do cigarro, ele não entrou à toa, ele entrou justamente dentro de um processo de aculturação, onde foi sendo trazido para nós uma cultura que não era nossa e que a gente, despertado pelos desejos, pelas identificações e pelas compreensões que fazíamos daquelas cenas narradas no cinema, que a gente acabou aprendendo a fumar. E assim os outros vícios todos. Não pensem, até os mais simples, até os mais complicados, todos eles vêm sempre com um toque de consumismo. Eu vou consumir, ou, de algum modo, o marketing, a propaganda, me inspira o consumismo, porque à medida em que eu consumo, eu não só estou valorizando, ou me tornando igual, ou me parecendo, ou entrando numa determinada bolha social, mas eu também estou me viciando, porque eu começo a ficar o tempo inteiro dependendo daquilo para me sentir gente. Se você conversa com um fumante, ele diz isso. Eu sei que eu não deveria fumar tanto, mas eu não consigo parar. E o que é isso? Porque quando aparece na propaganda, aparecem as pessoas fumando e de algum modo felizes, de algum modo realizadas. Mas não aparece todas as consequências que o cigarro possa trazer. Assim como quando você vê a família inteira tomando Coca-Cola no almoço, no jantar, e em alguns lugares eu já vi pessoas tomando refrigerante no café da manhã, não aparecem os problemas que aquilo possa trazer. Aparece apenas uma possível felicidade. Você consome o refrigerante, e é interessante, né? Porque propaganda geralmente segue o mesmo padrão. É refrigerante, todo mundo toma um gole e os jovens começam a pular, dançar, começam a fazer coreografias. É como se estivesse querendo vender um estilo de vida. E o tempo inteiro a gente é bombardeado pela ideia e pela necessidade de se parecer com aqueles padrões que a televisão, a mídia vai colocando para nós. A gente fala que não quer, a gente fala que não vai, mas a gente acaba indo e acaba se tornando presa muito fácil. Vocês lembram de alguns programas infantis que os apresentadores diziam assim, sem nenhum tipo de arrependimento? Imagina, 9 horas da manhã, a apresentadora pulando, dançando, chacoalhando os pompons e dizendo, abrindo um potinho de iogurte, dizendo, peça para sua mãe comprar. Para uma criança que só ia ter a refeição da merenda a hora que ela fosse na escola. É algo terrível, porque o tempo inteiro a gente está alimentando esse dragão que vai devorando nosso desejo e a nossa consciência sobre o nosso desejo. O tempo inteiro a gente tem que ficar lembrando que a gente não é todo mundo, que a gente não deve se parecer com todo mundo, que a gente não tem dinheiro para se parecer com todo mundo e que a gente não vai ser feliz se a gente for igual a todo mundo. Porque o que faz com que eu seja eu é justamente essa identidade, que eu só adquiro quando tomo conhecimento, quando eu tomo consciência sobre mim mesmo. Na verdade,
todo o processo de ocultamento do sujeito, ele é feito por diferentes meios e de diferentes modos, mas ele tem a nossa anuência. Vocês lembram do Cazuza, numa das músicas dele, que ele escreve: eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Porque é isso. Aqui é uma metáfora, é claro, mas é isso. Eu não quero saber quem eu sou. Então eu vou fechar o balanço e eu não fico devendo nada para ninguém, mas eu não quero mais saber quem eu sou. Porque, na verdade, é muito mais simples e muito mais desejável eu ser igual todo mundo é, ou fazer as coisas que todo mundo faz, ou ter a opinião que todo mundo tem, ou comer as coisas que todo mundo come, ou ser dependente das coisas que todo mundo é. Porque isso não só me tira a minha identidade como sujeito, mas isso também cria um nível de controle. Porque se as pessoas forem muito parecidas e ficarem dependentes da mesma frequência, com muita facilidade a gente consegue controlar a massa, independente da vontade da massa. É muito fácil. A massa fica totalmente controlável e a massa fica totalmente dirigível a um tipo de comportamento. Nesse sentido, a gente precisa começar a fazer o inverso do que a música do Cazuza fala. Eu não sei se todo mundo consegue fazer um processo psicoterapêutico, mas de alguma forma a gente consegue criar algum tipo de caminho onde a gente possa se questionar sobre nossas posições, sobre nossas opções, sobre nossos sentimentos, sobre a nossa vida, seja com amigos, seja com um parceiro de vida, seja através dos livros, seja através de uma conversa do grupo da comunidade. A gente pode falar sobre este nosso sentimento e começar a sair desse enrosco onde a gente se enfiou e a gente acabou se tornando massa de manobra. Eu entro no mercado e já não procuro mais o produto que eu quero, eu procuro a marca que eu vi na propaganda. E isso é muito ruim, isso é muito sintomático de uma sociedade, de um modelo de sociedade onde as vontades estão submersas e onde o desejo principal é apenas fazer a vontade daquilo ou daqueles que gerem o processo social. E aí a gente se torna massa de manobra, a gente se torna massa manipulável e a gente se vicia, porque a gente já não sabe mais quem é e, portanto, a gente já não consegue mais tomar decisões ou escolher os caminhos pelos quais devemos e queremos andar. Talvez esse assunto valesse a pena voltar, mas eu queria sugerir de você também pensar sobre isso. E se quiser colocar alguma questão nos comentários, eu prometo ler e prometo responder, para que a gente possa ir criando esse espaço de conversa, onde a gente se avalie, onde a gente aprende e onde a gente toma consciência. Eu não vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Eu quero saber quem eu sou. E eu quero, ao saber quem eu sou, assumir a minha identidade, a minha condição, a minha realidade e pagar o preço de ser quem é. E isso sim é fazer a vida valer a pena. Se você curtiu o vídeo, compartilha. Se você puder deixar um joinha, eu agradeço muito. E se você puder se inscrever no canal, a gente está muito próximo de chegar àquela quantidade mínima que o YouTube exige para poder executar live, que seria o próximo passo do nosso trabalho. Se você puder, eu agradeço imensamente. Um abraço, fiquem bem, coragem e adiante, sempre. Um abraço.